A graça e a paz, meus irmãos. Amém. Hoje vim com minha esposa e Sara, se adaptando aí à vida de papai. Não é fácil não, irmão, mas a gente vai se adaptando, né? Foi 3 horas da tarde para não chegar atrasado no culto, mas teve jeito. Na hora de sair ela resolveu mamar. Então é assim, né? Então vamos se adaptando. Meus irmãos, eu gostaria hoje de falar um pouco sobre o caminho para a unidade. Algo que Paulo fala na carta escrita à igreja de Corinto e que com certeza nos servirá e servirá a igreja dos dias de hoje como uma diretriz e como aquilo que a igreja deve almejar e buscar para viver em unidade. É interessante que essa questão é um ponto central quando Cristo ele diz aos seus discípulos que o mundo conheceria que eles eram seus discípulos se eles se amassem uns aos outros. Por certo, Jesus estava ali afirmando a questão da unidade entre eles, evitando assim a disputa entre os seus discípulos para ocupar, quem sabe, o lugar do mestre ou de destaque entre eles mesmos. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir no texto da carta aos Coríntios, a partir do capítulo 12, no versículo de número 31, a parte B. Depois nós adentraremos no capítulo 13 até o versículo 1 Coríntios, até o versículo de número 8, e aí nós pularemos para o versículo de número 13 e a parte A do versículo 14. Amém? Não, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, a parte B. Amém, meus irmãos? Este é um assunto tão vital para Paulo ao escrever à igreja de Corinto que ele trabalha um capítulo inteiro voltado só para essa questão. Diz a palavra do Senhor: e agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece. Não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias cessarão, havendo línguas desaparecerão, havendo ciência passará. Verso 13. Agora permanecem estes 3, a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. A parte A do 14. Seguir o amor. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Te pedimos graças, Senhor, meu Deus. Pedimos graças para compreender, Senhor, aquilo que o Senhor nos ensina, nos instrui por meio da Tua palavra, para que possamos manter o vínculo da paz, a unidade no nosso meio, ó Deus, através do amor fraternal. Deus nos ajuda, Senhor, meu Pai, que a Tua igreja seja conhecida como aquela que é una, que é unida, que vive, Senhor, em unidade, não
em partidarismo, em divisões, em dissensões. Que o Senhor nos ajude nessa noite a compreender que entre irmãos deve haver perdão, deve haver amor, para preservar algo mais precioso, a unidade do corpo de Cristo. Em nome de Jesus é que nós te oramos e te rendemos graças. Amém. Como eu falei, meus irmãos, quando Jesus ainda estava com os seus discípulos, ele se volta para os discípulos em uma de suas palavras e diz que os seus discípulos seriam conhecidos como seus discípulos se assim tivessem amor. Ele diz no capítulo 13 de João, verso 35, que é um capítulo emblemático, porque é um capítulo que trata da ceia, onde um ali é o traidor e os demais estão ali em evidência a sua morte. Ele irá partir, irá ficar 11 dos 12, que não vai trair, que deverá manter um vínculo de unidade tal que todos possam enxergar que eles são discípulos do Mestre. Então é dentro dessa perspectiva que também Paulo vai tratar deste tema aqui em Corinto, em relação à unidade, ao vínculo fraternal, ao amor. Se os irmãos não leram os evangelhos, vão perceber que antes mesmo de Jesus morrer, entre os discípulos já havia um certo pensamento de um lugar mais alto entre os demais. Os filhos de Zebedeu, por exemplo, com a mãe dele, foram lá a Jesus pedir para sentar ao lado do mestre quando ele estivesse no seu reino. E os outros discípulos ficaram chateados com aquilo ali, porque era uma forma de uns se sobrepor sobre o outro, e assim eles não gostaram, e isso por certo poderia produzir no meio dele a desunião e a divisão no meio daqueles que seriam a formação, o início da igreja cristã. Isso é muito importante para que a gente venha entender esse capítulo 13 aqui de Coríntios. É importante entender isso, porque a gente sempre pensa em amor como algo ou uma ação positiva, uma ação em que a gente faz algo, uma ação ativa mesmo. A ação já é algo ativo. Porém, amor não só é algo ativo. Eu poderia sintetizar ou dizer que daquilo que a Bíblia fala em relação a amor, ou porque o apresenta em várias facetas, apresenta o amor de diversas formas, de diversas maneiras, eu poderia sintetizar que a Bíblia apresenta o amor ativo e o amor passivo. Não são dois tipos de amor, são formas de amor. Entendam isso. A Bíblia apresenta aquilo que eu poderia dizer de amor positivo e negativo. Não negativo no sentido de ruim, mas de que quando se tem amor, se deixa de fazer certas coisas também. Meus irmãos, nós poderíamos ver isso claramente quando Paulo, falando de amor ao próximo, em Romanos, no capítulo 13, ele diz o seguinte: a ninguém levais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Aí ele diz: porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Veja que isso é uma relação intrínseca com o amor ao próximo. Ou seja, o amor passivo é aquele que, quando eu deixo de fazer algo que vai atingir o meu próximo, por amor a ele ou por amor a Deus, isso é demonstração também de amor. É o amor que a Bíblia apresenta como aquele que não faz. Os irmãos estão me entendendo? Então, quando eu tenho a oportunidade de adulterar, eu penso no meu próximo e digo: não farei isso. De matar alguém, não farei isso. De me dar bem sobre alguém, roubando, fazendo qualquer outra coisa que prejudique o meu próximo e eu me der bem,
não roubarás, também não farei isso, porque pelo amor que eu tenho ao próximo, considerando o próximo igual a mim mesmo, eu não quero tal mal. Então deixar de agir também é uma forma de amar. Dessa forma, meus irmãos, eu poderia dizer que eu amo quando eu faço algo por alguém, mas também quando deixo de fazer algo contra alguém. E compreendendo isso, a gente vai olhar para esse capítulo 13 de 1 Coríntios. Pois é com o amor que Paulo deseja preservar a unidade da igreja, a comunhão da igreja de Corinto, seja agindo ativamente em benefício de, seja deixando de agir em malefício de. Ambas as formas para Paulo são demonstrações de amor. E Paulo deseja que os irmãos em Corinto possam ter essa atitude. Às vezes nós costumamos isolar esse capítulo 13 de 1 Coríntios como um intercurso sobre o amor, quando na verdade Paulo está tratando dos dons espirituais e como ele deve ser usado na igreja, isto é, não como uma disputa, como motivo de orgulho ou partidarismo, mas como um vínculo fraternal a fim de manter sempre a unidade. Percebam que ele fala nos dons, tanto no capítulo 12, como continua a falar no capítulo 14. Mas, para que a gente entenda bem o que está sendo dito aqui por Paulo nesse capítulo 13, é preciso a gente enxergar o que realmente era a igreja de Corinto. O pastor está trazendo aqui um estudo sobre a igreja de Corinto, que tem vindo, já tem uma noção de como era a igreja. Paulo escreve essa primeira carta aos Coríntios a fim de tratar de diversas coisas, diversas questões que estavam causando dificuldades na própria igreja para aqueles cristãos, que ali estavam. E havia problemas a respeito de doutrinas, havia problemas de comportamento cristão, havia problemas no culto em adoração, havia problemas de imoralidades e havia problemas também na questão dos usos dos dons. Paulo começa essa carta tratando de um problema. E qual é o problema, meus irmãos? Um problema sério, um problema de divisão. Uma igreja dividida, um partidarismo. Um era de Paulo, uns eram de Paulo, outros eram de Pedro, outros de Apolo, outros de Cristo, cada um com o seu partido, e é uma igreja desfacelada e dividida, cheia de rixas, cheia de disputa por poder, por destaque, e que cada grupo queria superar ou suplantar o outro grupo. Igreja não é empresa, igreja não é qualquer coisa que a gente possa assimilar com o mundo para ter disputa entre irmãos. E era isso que estava havendo na igreja de Coríntios. Irmãos, pode ver logo no capítulo 1, a partir do versículo 10 e 17, ele está falando sobre isso. E Paulo procura resolver o problema da falta de unidade e de disputa dos irmãos nessa igreja por um caminho que eles estavam desconhecendo: o caminho do amor cristão. Sem amor, o corpo de Cristo estava dividido. Sem amor, a igreja, na verdade, não poderia ser o corpo de Cristo. E por isso ele recomenda àquela igreja que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. Está lá no capítulo 16 dessa própria epístola, no versículo 14. Uma advertência feita àquela igreja que serve para nós hoje, para qualquer igreja cristã na face da terra. Que nós devemos lutar pela unidade. O amor
E aí é onde é que entra esse capítulo 13. O amor para Paulo é essencial para a unidade da igreja, em qualquer área que a igreja possa atuar. É essencial para a atividade cristã. Diante disso, eu peço para vocês olharem para o capítulo 3. Um pouquinho antes, ele diz, no capítulo 12 ainda: e agora eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Está em evidência e fervilhando os dons na igreja de Corinto. Cada um se destacando e mostrando, entre aspas, poder, prestígio, porque o Espírito opera nele. Aí Paulo diz: olha, vocês estão num patamar, é bom, os dons, vocês devem procurar os dons. Lá no capítulo 14 ele diz: procurai com zelo os melhores dons. Ele não quer desprezar os dons da igreja, mas ele diz: olha, vocês estão dando um caminho aqui, mas eu quero mostrar um caminho ainda acima desse, mais excelente de qualquer atividade que você possa realizar, seja pelos dons do Espírito, qualquer atividade que vocês possam fazer. Eu quero mostrar um caminho que está acima disso. E aí ele começa o capítulo 13, e do verso 1 ao 3 ele demonstra ou mostra para a igreja de Corinto que tudo aquilo que eles eram, ou tudo aquilo que eles faziam, toda aquela pompa, todo aquele destaque, na verdade não significava nada no reino de Deus. Imagine, irmão, imagine você numa igreja onde há curas, milagres, líderes, tudo, e de repente diz: olha, isso nada é o reino de Deus. Aí você, é isso? Por quê? Essas coisas não serviam para glorificar a Deus. Essas coisas, na verdade, estavam trazendo desunião. Não é que elas não serviam em si, elas deveriam servir, mas não estavam servindo para glorificar a Deus. Estavam servindo para encher o ego dos grupos e a disputa de poder na igreja. E o que é esse amor? Paulo aqui nesse capítulo 13, ele diz: olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, que era o que estava acontecendo na igreja de Corinto, tinha os dons de língua, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a profundeza de Deus, porque que mistério aqui é a relação da religião mesmo, todos os mistérios de Deus. Olha, se tivesse todo esse conhecimento e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé. E aí ele usa uma metáfora muito interessante, que transportasse os montes, ou seja, desde que eu fizesse algo impossível aos olhos de muitos, não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna ou os meus bens, para o sustento dos pobres, o texto lá é para comprar alimento, que é uma atitude até de amor, mas quando é movida por um amor verdadeiro. Pegasse todos os meus bens, comprasse alimento e distribuísse com os pobres, me lançasse para morrer queimado, e não tivesse amor, isso não me seria útil em nada. Que coisa séria, irmão. Isso não me seria útil, não me serviria de nada. Nada. Veja como Paulo está tocando numa questão muito importante. Enquanto vocês entrarem em desunião, em disputa, o que vocês fazem é lixo, não serve, é inútil. Mesmo que seja pelo Espírito de Deus, mas se só serve para ufanar vocês, nada serve. Quando ele diz isso, ele começa a mostrar ou a explicar o que é o amor que ele está chamando os crentes a terem. Ele diz:
Como vivenciar esse amor? Ou o que é esse amor? A partir do versículo 4 ele começa a explicar isso. E ele começa dizendo: o amor é paciente. Isto é, meus irmãos, ele está falando de que o amor, ele suporta, ele sofre. O amor não perde o ânimo. Em outras palavras mais claras, o amor, ele não reage de uma forma, naquela paixão de ira, quando alguém é machucado ou alguém é atingido. Paulo está dizendo: olha, se você é atingido por algum irmão seu na igreja, use de amor, seja paciente, não reaja. Por quê? Porque para você tem que olhar não aquilo que é de você mesmo, mas a unidade da igreja. Sabe que a sua reação pode trazer desunião ainda mais. E é isso que ele diz: olha, o amor é paciente. Então ele é tardio em irar-se. Ele é tardio em reagir. É fácil isso, irmão? Não é. Mas Paulo está dizendo: olha, se alguém me atinge, haja com amor. Porque se você agir com amor, você vai ser paciente. Não vai agir no calor das emoções, naquilo que está fervilhando. É isso que o termo está dizendo. Você é o contrário daquilo que fervilha. Você, ó, é como se alguém que respirasse no fim. Passou. O amor é paciente. Ele sofre esses infortúnios e demora a reagir. Demora a reagir. Parece que não era algo muito comum na igreja de Corinto. É uma divisão acirrada, uma disputa acirrada, uma briga acirrada entre os irmãos. Eles devem suportar as injúrias e as ofensas dos outros, não pegando fogo, né? Então a igreja, movida pelo amor, não entrará em discórdia por pequenas ações ou ações pontuais, pois não haverá divide. Aí ele segue: o amor é benigno. Em vez de agir com aquela paixão, aquele ímpeto de reação, ele vai agir generosamente, agradável, gentil, de maneira gentil. Que dureza! É só vitória. É fácil falar em língua, viu? É fácil profetizar pelo nome do Espírito. Mas o caminho que Paulo está apresentando para a igreja, ele diz: olha, é muito maior do que isso aí. Não é fácil. Agir gentil. E ele continua no capítulo 3. O amor não inveja. Não inveja. Pense numa coisa que não deveria haver entre crentes. Era alguém ficar enciumado porque o outro está fazendo alguma coisa, está desenvolvendo os seus talentos ou os seus dons, enfim, e alguém ficar enciumado com isso, ficar com inveja, entrar em competição. É isso que essa palavrinha quer dizer aqui: competir, disputar. O amor não disputa, ele não inveja. Cada um tem o seu dom dado por Deus e desenvolva bem. Ninguém aqui está para disputar com ninguém. A igreja de Corinto estava nessa disputa. Paulo diz: olha, ninguém aqui está em competição, porque o amor não é rival, não tem rivalidade. Essa palavra é uma palavra bem clara para o que ele está dizendo.
Ele não entra em rivalidade com o seu outro irmão. Você não está disputando nada com o seu irmão. O amor, diz Paulo, não se ufana ou vangloria-se. Sabe aquela pessoa que faz, que gosta de falar do que faz para que os homens o aplaudam? É exatamente isso aqui. Tudo que ele faz para que as coisas, para que os outros vejam o que ele faz. E Paulo diz, olha, se você tiver amor, você não vai entrar nesse jogo. Nesse jogo de apresentar-se para o outro, buscando ostentar algo presunçosamente. Ter exibição própria. Você não se exibe. Você não busca isso. Você não se exalta. Você não busca essa exaltação. E ele reforça isso no verso, numa outra palavrinha seguinte, quando ele diz que o amor não se vangloria ou não se ufana. Ele continua dizendo, não se soberbece nessa tradução que eu estou aqui em mão, que é literalmente inchar-se ou encher-se, estar cheio de si, achar que é acima de todos, que é o melhor, que ninguém faz se ele não fizer, que, enfim, sem ele, ó, eu sou o tal. Então, meus irmãos, Paulo começa a mostrar que para a igreja ela deve buscar o quê? Unidade no amor. Unidade. E o amor, ele não vai se comportar dessa maneira. É ação, ou seja, ele não vai fazer certas coisas, não vai agir de certa forma. E ele continua dizendo que o amor não se conduz inconvenientemente, ou seja, ele não é rude com o próximo, com o outro. Ele não envergonha, ele não faz nada que envergonhe o seu próximo. Ele não faz nada que venha a desdenhar do seu próximo. Será que isso acontece, meus irmãos, em alguns deles? Pessoas que fazem até coisas que eu já falei anteriormente, levantam falso testemunho, falam disso. Muitas vezes, ou para atingir, ou para tentar tirar proveito naquilo ali. Tem pessoas que têm essa ânsia, né, esse sentimento, que eu não sei qualificar, mas se for certo, não é aquilo que Paulo está direcionando como um caminho mais excelente. O amor não age de forma que venha envergonhar o próximo. Não busca os seus próprios interesses, literalmente, não procura a si mesmo, ou não busca aquelas coisas que são suas. Ora, Paulo está olhando para a igreja de Corinto dizendo, olha, vocês não devem lutar por um interesse próprio, partidário. Vocês têm que olhar para a igreja como um todo e ver o bem comum de todos. Se não for isso em mente, for só olhando para si ou para o seu partido, para o seu lado, isso trará ou continuará trazendo desunião, divisão, dissensão, pois não há entre vocês amor. Porque o amor não busca as coisas para si mesmo, mas a todos. E o que ele queria que fosse procurado para todos ali era a unidade da igreja que estava em plena divisão. O amor não se exaspera, não se irrita ou promove ira, ou provoca nos outros ira. Aquilo que ele disse no início, que era de você se sustentar e não reagir, ele está dizendo agora, mas também não seja um provocador.
Assim como você não reage, mas também não faça por onde alguém se irritar com as suas atitudes, com as suas ações. Não se ressente do mal, ou não suspeita mal é uma melhor tradução. Ou seja, meus irmãos, o amor não leva em conta o mal, não projeta o mal, não pensa o mal. Sabe aquela pessoa que desconfia de você antes de tudo? Ou que sempre projeta algo ruim a seu respeito, antes mesmo, e que nem conhece uma pessoa e já cria um conceito dela. E às vezes você, por uma atitude de uma pessoa na igreja, você já, tudo que ela faz, você já tem um preconceito dessa pessoa. Um preconceito de pensamento ruim a respeito dela, né? E Paulo diz, olha, o amor não suspeita mal. E ele vai mais à frente fortalecer isso. E eu vou falar quando ele diz que tudo crê. Vou pular aqui e vou voltar depois. Que tudo crê. Ou seja, se você tem amor, você deposita confiança em. Você espera sempre que aquela pessoa vai fazer uma coisa correta. Não projetando que vai ser uma coisa ruim. Por quê? Se você projeta que é uma coisa ruim, logo você vai se armar. E se você se arma, você tende à divisão, tende ao afastamento, tende a trazer problemas. E Paulo está dizendo, olha, vocês têm que caminhar para a unidade. Então não pense mal do outro. Só se ele agir mal. Ele agir mal é um fato. Mas não pense antecipadamente. Não projete. Não vise. Não olhe dessa maneira. Não conclua isso. Por quê? Porque o amor tudo crê. O amor deposita confiança. O amor pensa que é verdade, mesmo que seja mentira. Mas se você não sabe, o amor deposita confiança. O amor é persuadido a acreditar nas pessoas. Nós precisamos acreditar nas pessoas. Paulo ensina isso. Imagina você conviver com pessoas que você não acredita nelas. Você que acha que ela está com um punhal nas suas costas. É difícil de uma boa convivência, irmãos. E Paulo está dizendo, olha, tire esse pensamento. Afaste esse pensamento. Mas espere coisas boas. Acredite. Porque o amor tudo crê. O amor não se alegra com a injustiça. Não se alegra com a injustiça. E aí ele está falando de uma violação da lei mesmo, seja ela em qual esfera for, mas ter meios de tropeçar, ou seja, de ser feito algo que agride, ou que fere, ou que destrói, ou que está não conforme a lei. O amor não se alegra quando as coisas não vão bem, quando falta unidade na igreja. O amor não se alegra quando essas outras coisas deixam de ser praticadas e assim a desunião continua na igreja. O amor, tudo certo. Ele tem esperança de que, naquele caso, por exemplo, de desunião, poderia sair a unidade. Meus irmãos, para Paulo, ter amor é acreditar, como a gente falou, mas ainda assim ter esperança de que as coisas são revertidas pelo amor. Podem mudar, por mais ruim que esteja, por piores que estejam, como estava ali aquela divisão, aquela disputa, era reversível, esperava coisas melhores. O amor espera. E aí ele volta novamente para ele dizendo, o amor tudo suporta, ele aguenta essa situação adversa. Ele suporta bravamente aos maus tratos. Por quê? Por quê? Por tudo isso que ele falou. Porque ele acredita
vida, porque ele tem esperança, porque ele vê dias melhores. É por isso que para Paulo ele não via na igreja de Corinto, para Paulo ele não tinha essa visão de que já que está tudo dividido aqui, funda uma igreja ali, vocês que são de Paulo, vocês que são de Apolo vão para ali, cada um começa tudo de novo, vivam em paz. Não. Suportem aí as divergências, né, cara? Tá ruim? Tá. Mas o amor suporta. O amor suporta as diferenças e vamos agora lutar para construir um caminho mais excelente. Ou andar num caminho mais excelente. E aí ele encerra, meus irmãos, dizendo, antes de encerrar mesmo, no versículo de número 8, ele fala de que tudo aquilo que os crentes de Corinto tinham em abundância iria passar, mas o amor continuaria. E ele fala que a fé, a esperança e o amor, sendo o amor o maior desses três. Aí ele entra no capítulo 14, dizendo que várias versões têm apenas seguir o amor. A palavra seguir talvez não traga a conotação que Paulo estava querendo dizer, de fato, porque ela é muito simples, mas a ideia de seguir aqui é de seguir de fato, ou em outras palavras, de se esforçar pelo amor, em seguir ou em buscar o amor. Paulo está dizendo, olha, tudo isso que eu falei para vocês, das qualidades do caminho que eu mostro a vocês, sigam, se esforcem. E Paulo tinha na sua mente que a unidade do corpo de Cristo era importante, e de que essa unidade só iria se estabelecer com o amor. Não há unidade na igreja cristã, meus irmãos, se não tiver o amor. O primeiro passo para a unidade é o amor. Que Deus nos abençoe e que nós possamos guardar essa palavra.